Vamos lá, os Estados Unidos iniciaram nesta segunda-feira uma operação, ou pelo menos disseram que ia iniciar, a dúvida se iniciaram, mas disseram que iriam iniciar, uma operação de escolta de navios comerciais que querem sair lá da garrafa onde eles estão presos lá do Golfo Pérsico por causa do fechamento do Estreito de Hormuz. O Irã reagiu com ataques, esses estão confirmados, especialmente contra os Emirados Árabes Unidos, que Teherã escolheu como um dos seus principais alvos entre as monarquias daquela região. Vamos à atualização sobre a deterioração dessa situação, que ainda é descrita como cessar-fogo, entre Estados Unidos e Irã, por nossa correspondente lá nos Estados Unidos, Priscila Yazbek. Donald Trump disse que os Estados Unidos atingiram 7 pequenas embarcações iranianas em resposta a ataques contra navios no Estreito de Hormuz. Os americanos iniciaram nesta segunda-feira uma operação com destroyers e aeronaves para escoltar embarcações para fora do Golfo Pérsico. A iniciativa foi anunciada por Trump no domingo à noite. Pela manhã, as Forças Armadas americanas afirmaram que 2 navios comerciais atravessaram Hormuz. No fim da tarde, a empresa dinamarquesa de transporte marítimo Maersk confirmou que uma de suas embarcações atravessou o estreito com ajuda militar dos Estados Unidos. Teherã reagiu à operação, dizendo que a movimentação seria uma violação do cessar-fogo. Também pela manhã, o Irã afirmou que atingiu um navio militar americano que tentava se aproximar do estreito. Mas o Comando Militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio negou a alegação. A tensão entre Teherã e Washington escalou e reduziu as expectativas sobre avanços diplomáticos. Depois dos ataques, o comandante responsável pelas operações dos Estados Unidos no Oriente Médio se recusou a dizer se o cessar-fogo acabou ou não e apenas afirmou que as forças americanas estão agindo de maneira defensiva. Também nesta segunda, os Emirados Árabes Unidos afirmaram que neutralizaram 12 mísseis balísticos, 3 mísseis de cruzeiro e 4 drones disparados pelo Irã. Esta foi a primeira interceptação do país desde o início do cessar-fogo. Autoridades também relataram um incêndio após um ataque com drone em um porto do país voltado ao Mar Arábico, já fora do Estreito de Hormuz. Uma explosão seguida de um incêndio também atingiu um navio operado por uma empresa da Coreia do Sul na manhã desta segunda, próximo à costa dos Emirados Árabes, voltada ao Golfo Pérsico. O ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse que os fatos recentes no Estreito de Hormuz deixam claro que não há uma solução militar possível. E afirmou que os Estados Unidos e também os Emirados Árabes devem se precaver para não serem arrastados para um atoleiro. Leonardo, há analistas que descrevem a atual situação do cessar-fogo como muito frágil. Há outros que avançam um pouco e dizem que está se desintegrando. Qual é a sua visão? William, eu confesso a você que quando vi aqueles ataques hoje, ao longo do dia, especialmente aos Emirados Árabes Unidos, ao navio também da empresa da Coreia do Sul, eu cheguei a pensar que o cessar-fogo fosse terminar, né, e efetivamente os Estados Unidos e Israel fossem voltar a atacar o Irã com toda a força, mas isso não aconteceu. O que mostra que o Trump, ele talvez tenha aprendido a lição do primeiro mês do conflito. Aliás, é bom lembrar, nós vamos completar o cessar-fogo agora, o cessar-fogo foi estabelecido no dia 7 de abril, nós estamos aí completando quase um mês essa semana. E muito difícil a questão das negociações. Tivemos aquela reunião lá em Islamabad que não deu em nada, e o Irã mandou proposta na sexta-feira, os Estados Unidos negaram, voltou, foi para lá, foi para cá. Acho que é muito importante a gente também entender, só para aproveitar e explicar um pouco da minha experiência na Marinha para o público que está nos escutando. É muito difícil uma operação ali no estreito como aquele, porque, primeiro, que as condições meteorológicas ali no estreito elas são difíceis, é muito úmido, muito quente, a visibilidade, né, para você identificar um alvo, se é uma lancha, se é uma embarcação pesqueira, é muito complicado, isso dificulta a decisão dos comandantes dos navios americanos, navios de guerra que estão operando ali na região. Eles não vão sair, obviamente, atirando em qualquer embarcação que está cruzando ali o Estreito de Hormuz. Então, esse aspecto operacional também é importante nós salientarmos, que é, sim, uma operação difícil, e acredito que o almirante Bradley, que é o comandante do Comando Central, responsável por toda aquela região do Oriente Médio, é um almirante muito experiente da Marinha Americana. Ele sabe disso, deve ter briefado, deve ter explicado isso ao presidente Trump, que hoje não teria um sucesso, né? Mas talvez nos próximos dias, com o prosseguir da presença do
prosseguimento da presença dos contratorpedeiros americanos, helicópteros e drones americanos atacando as embarcações da Guarda Revolucionária Iraniana na região, nós podemos ver aí algum avanço. Mas eu confesso a você que estou bastante pessimista. Não sei quanto tempo o Trump vai realmente sustentar essa situação. E nós não podemos esquecer que na semana que vem ele tem viagem marcada lá para se encontrar com o Xi Jinping. Então, o calendário está bastante apertado para os Estados Unidos e é uma missão muito complicada, até porque a quantidade de navios lá dentro do Golfo Pérsico é uma quantidade muito grande e para tirar todos aqueles navios lá de dentro não é uma missão fácil para a Marinha Americana. Do ponto de vista das decisões que o Trump precisa tomar, alguns resumem a 3 possibilidades. 1, declara a vitória, tchau, acabou, ganhei, adeus para vocês, eu mereço o Nobel da Paz. 2, porque salvei o mundo da arma nuclear iraniana, provavelmente é o que ele vai dizer. 2, escala. Escala, aumenta. E 3, aguenta para ver se como se fala em bom português, se o Irã pede pinico. O Irã vai pedir pinico? Não tem porquê, né, William? Porque o Irã, a capacidade dos Estados Unidos de causar dor no regime propriamente dito, ela é limitada. E isso já ficou claro nesse período todo de guerra, né? Já do dia 28 de fevereiro já transcorreram mais de 2 meses, né? E o regime está lá, coeso, firme. Então, por mais que haja problemas econômicos e tal, eles têm como se segurar lá por mais tempo, provavelmente, do que o presidente Trump, né? Então, do ponto de vista político, considerando as eleições de novembro, né? Então, assim, o que o Trump está tentando é elevar a pressão, né, com um novo fator, que é essa presença desses destroyers lá e essas tentativas de escoltar cargueiros. Agora, isso é totalmente a conta-gotas, né? Se você considera que tem 2.000 cargueiros lá e que eles conseguiram tirar 2 de lá hoje, né? E nesse ritmo, né, seriam necessários 1.000 dias, né? Politicamente, o governo Trump não tem 1.000 dias, né? Então, assim, o Irã está numa posição de força nesse sentido, não porque não seja muito superior à força militar americana, mas simplesmente por causa daquela contingência, né, assim, de desbloquear, desobstruir o Estreito de Hormuz é uma tarefa que exigiria muita presença militar, muitos homens, muitos navios, muitas lanchas americanas atuando dentro do estreito e vulneráveis a todo tipo de ataque. Leonardo, você se dedica profissionalmente, entre outras coisas, a entender a relação entre o poder civil e as ordens que saem do poder civil para os comandos militares. Você citou o almirante Bradley e a experiência dele como militar. Trump está levando a experiência dos militares americanos em conta nas decisões que tem tomado? William, excelente questão. Logicamente que eu não participo das reuniões do presidente com seus almirantes e generais mais próximos, e é difícil de precisar a exata posição especificamente do almirante Bradley em relação a essa questão. Sem dúvida, a situação ali no Oriente Médio é muito complicada. Existe sim a possibilidade do Trump perder, digamos assim, a paciência com essa situação e fazer um ataque pontual a alguma infraestrutura bastante significativa do Irã, por exemplo, contra a ilha de Kargil, um assunto que a gente já falou aqui lá para trás, possibilidade dos Estados Unidos até invadirem, tomarem a ilha de Kargil. Não podemos descartar totalmente a possibilidade dos Estados Unidos, do presidente Trump, determinar um ataque aéreo de grande intensidade, mísseis, etc., contra a principal infraestrutura responsável por quase que 90% das exportações iranianas de petróleo passam por essa ilha, que é muito difícil de ser tomada. Não acredito que vá acontecer uma operação para tomar a ilha de Kargil, ela fica dentro do Golfo Pérsico, lá para o norte. Então, isso não vai acontecer, mas não podemos descartar a possibilidade de um ataque a essa ilha de Kargil se nos próximos dias
o resultado dessa operação, digamos assim, para garantir a saída dos navios lá, ela dê em nada. Temos alguns pontos para nós acompanharmos. Amanhã de manhã cedo já está marcada uma coletiva do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, junto com o secretário de Defesa, secretário da Guerra, o Peter Hegseth, amanhã de manhã cedo, aqui no Brasil, 9 horas. E eu também estou de olho na reunião dos líderes europeus lá na Armênia. Amanhã de manhã tem uma coletiva de imprensa no final da manhã, lá na Armênia, porque eu estou bastante curioso para saber se os europeus vão continuar não fazendo nada a respeito desse bloqueio lá no Estreito de Hormuz. Uma coisa é conflito Estados Unidos-Israel contra o Irã. Outra coisa é o Irã bloquear um estreito que é proibido pelas leis internacionais, levando um prejuízo tremendo a diversos países, inclusive o Brasil. Nós não podemos esquecer que nós importamos fertilizantes lá de dentro do Golfo Pérsico, lá de países do Golfo Pérsico, inclusive do Irã, e isso vai sim afetar o nosso agro, caso essa situação não seja resolvida nos próximos mês e meio, 2 meses, né? O plantio aqui no Brasil começa lá para agosto, mais ou menos. Então, os preços dos fertilizantes estão nas alturas, não apenas para o Brasil, isso é para o mundo todo. E, obviamente, que se a situação não resolver, vai ser muito ruim. Já estamos vendo aí problemas com relação a cortes de voos, né? Ou seja, na Europa, vários voos foram cancelados, também na Ásia, vários voos cancelados, problema de combustível, de aviação. Essa é uma situação muito difícil. Então, talvez o presidente Trump tenha que tomar uma atitude de atacar uma infraestrutura crítica de grande impacto, como é o caso lá da ilha de Karg, mas estou sim de olho o que os europeus vão falar amanhã de manhã, no final dessa reunião lá na Armênia. Espero que falem alguma coisa, espero que eles sejam bastante firmes com relação ao Irã, especificamente na questão do Estreito de Hormuz. Uma coisa é atacar bases americanas ali na região, atacar navios de guerra dos Estados Unidos, mas você bloquear tantos navios mercantes ali dentro do Golfo Pérsico, isso está prejudicando não apenas Estados Unidos e Israel, mas o mundo como um todo. Eu acho que isso é muito sério e eu não estou vendo a comunidade internacional reagindo como deveria. Nós temos ainda um minutinho, vamos olhar para Israel. É estranho o silêncio de Israel até aqui. E, ao mesmo tempo, acentuam-se os rachas na base mais aguerrida do Trump em relação ao papel de Israel nesse conflito. Israel tem objetivos divergentes, né, dos objetivos americanos e basicamente fazer aquela ir limpando a grama, né? Como é que se diz? Cortando a grama, né? Mowing the grass. Mowing the grass, cortando a grama. Porque ela cresce de novo, então periodicamente você tem que ir lá cortar. Ela cresce porque o Irã tem uma enorme capacidade de fabricação de drones muito baratos, que tem se provado bastante eficazes, além do próprio programa de mísseis convencionais, que também é muito forte e está repondo mais ou menos a metade dos mísseis que foi destruída. Então, Israel tem 2 coisas em mente: ir cortando a grama e, se possível, derrubar o regime, né? O Israel não abandonou esse objetivo e atua fortemente. A inteligência israelense atua fortemente, tem enorme penetração no Irã e continua tentando ali desestabilizar o regime.